Salve galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje teremos a aula 10 sobre probabilidade da união de dois eventos. E na aula passada a gente já viu alguns exemplos envolvendo probabilidade em moedas e até mesmo dado. Hoje vamos ter um exemplo de probabilidade envolvendo cartas, que também é um outro objeto muito utilizado no estudo de probabilidade. Mas antes de começar a aula eu gostaria de passar um vídeo de mágica. A mágica que se utiliza muito justamente desses objetos, tanto a moeda como os dados e principalmente o baralho de cartas. E o vídeo que a gente vai ver agora é de uma série chamada Fool Us, onde os convidados dessa série são mágicos que têm que ir no show e impressionar e tentam enganar outros dois grandes mágicos que são os donos do show, o Penn e o Teller, que são os dois maiores nomes da mágica nos Estados Unidos. Então vamos lá? Thank you very much. It's an absolute pleasure to be here with all of you in the theater and everyone watching at home. Penn, Teller, I'd like to show you something special using a pack of playing cards. Will you please join me so you can watch closely? Everyone welcome Penn and Teller. All right, gentlemen. What a pleasure. So nice. So please have a seat, relax. In a moment, you're going to help me shuffle these cards. Now, I found that how people shuffle cards depends on which part of the world they've come from. Now, we have 52 playing cards. We've taken the jokers out. Now, I don't know if you have a preferred way of shuffling the cards, but I'd like to give you about half the cards, and I'd like you to mix those up as much as you like. And you can mix them up, too. Maybe you can help me do this. Can you wash them here on the table like this? Yeah. Now, the hardest part, of course, is collecting all those cards. So we're going to square all of these cards up. And you feel those are pretty well shuffled for yourself as well? Thank you, Teller. I'm going to spread these face up. And then I'm going to do kind of a crazy shuffle, okay? I'm going to turn these face down. And I'm going to shuffle them together. But before I push them in, I want you to see the state that they're in. All right? Very well mixed up. And then, Teller, if you would take your hand and place it like this for me, if you would. Yeah. And then can you place your hand, place it above, and press the cards together. That way you not only see them and all the way down the line, you actually feel them being shuffled. And all the way, working so effortlessly as you do together. Awesome. We're such a team. You are. I love it. Perfect shuffle. You should see us shampoo together. Now look, would you agree those are really well mixed? Yeah, I would, Okay. unfortunately, yeah. Now I'll say this. There is only one other shuffle that mixes the cards in a more thorough way. And this is a shuffle that is preferred by children and drunks. Like that, okay? Now, look, we even drop some on the floor. It doesn't matter. The cards are completely mixed up. In fact, why don't you guys get in there? Feel like a kid again. I want you to go ahead, turn them over, mix up, face down, do whatever you like. Give them a nice little mix. You feel pretty good about that? Actually, it's starting to make me feel worse and worse. Oh, okay. Pretty good. Okay, cool. So we'll collect them. That's fine. That's perfect. I'm going to gather up the cards together. And gentlemen, this is my favorite part. Even though the cards have been thoroughly mixed. Look. I'm going to break your hands. No. Even though they're mixed, I'm going to find your two cards, which is really impressive because you haven't even picked them yet. That's true. I get excited by the shuffling, okay? So let's do this here. I'll go through here, face up or face down. Here's what I like you to do. Reach in there and grab one out, face up or face down. I know, it's your choice. It's absolutely your choice. Face up, thank you so much. I really appreciate that. I got it. Truthfully, it doesn't matter what the card is. If I know it, it's okay. What matters is which way you take it out. So would you please reach in there, take another one for me if you would? And you got another one. Card out. Face up. Very nice. The three of clubs. I love it. So now, gentlemen, you can put the card back in. You remembered it. You showed it to the camera. You can put it back in any way you like, face up or face down. It's completely up to you. Yeah, slide it in there. Absolutely. So you see it going in. And which way? Do you want to put it back in face up or face down? Great. Slide it right in there for me if you would. So look, we'll even leave it sticking out so you see it there up until the very last moment. Now look, at this point, some cards are face up, some cards are face down. Look, I'm not even going to touch them. I'm just gonna let them sit there. And if I let them sit there, they start to move all on their own. They start to turn over. So now every card is facing the right way. Every card is now face up, except for one. Except for two, the only two. And hopefully, lucky for me, they are your two cards. Certo, então para a gente começar o estudo da probabilidade da união de dois eventos, vamos começar com um exemplo bem simples, exatamente como o da aula passada. Considere o lançamento de um dado honesto de 6 faces, numeradas de 1 a 6. Qual é a probabilidade de sair um número ímpar?
Como vimos na videoaula passada, a gente tem então o evento A sendo sair um número ímpar no dado. E o E vai ser o nosso espaço amostral, todas as possibilidades. Temos como conjunto A o conjunto dos números 1, 3 e 5, os números ímpares de 1 a 6. E o espaço amostral, todos os números de 1 a 6. Portanto, a gente pode ver que o número de elementos do conjunto A é 3 e o número de elementos do conjunto E é 6. E assim fica fácil de calcular a probabilidade do evento A. Neste caso, vai ficar 3 sobre 6, que é igual a 1/2, ou seja, 50%. Uma segunda pergunta poderia ser qual é a probabilidade de sair um número múltiplo de 3. Logo, o evento B é ser um número múltiplo de 3. E o E continua sendo nosso espaço amostral. O conjunto B é o conjunto dos números 3 e 6, são os únicos números múltiplos de 3 de 1 a 6, e o espaço amostral ainda é o conjunto dos números de 1 a 6. Logo, o número de elementos do conjunto B é 2 e do conjunto E é 6. A probabilidade de B, portanto, vai ser o número de elementos do conjunto B sobre o número de elementos do conjunto E, ou seja, 2/6 ou ainda 1/3, o que vai dar aproximadamente uma porcentagem de 33%. Agora, preste muita atenção no exemplo que vai ver. Considere o lançamento do mesmo dado. Eu pergunto qual é a probabilidade de sair um número ímpar ou um múltiplo de 3. A primeira coisa que a gente precisa estar atento aqui, nessa pergunta, é esse conectivo OU, pois ele tem um significado peculiar na matemática. Na matemática, a gente tem os conectivos OU e eles diferem bastante. Diferentemente da língua portuguesa, quando você fala OU, você vai fazer uma coisa ou a outra exclusivamente. Mas na matemática, não há essa exclusividade. Então, quando você fala que um evento é A ou B, ele pode ser o A, ele pode ser do B, ou ainda ser A ou B ao mesmo tempo. Agora, se você usa o conectivo E, no caso A e B, ele tem que ser os dois simultaneamente. Voltando ao problema, vamos pegar a mesma nomenclatura para esses eventos. O A é um número ímpar e B um múltiplo de 3. E já tínhamos também os conjuntos montados, né? O conjunto A era o conjunto dos números 1, 3 e 5 e o conjunto B era o conjunto dos números 3 e 6. E agora a gente vai ter o evento A ou B, ou seja, ser número ímpar ou múltiplo de 3. E esse conjunto A ou B vai ser o conjunto que vai aparecer todos esses números. Portanto, é o conjunto formado pelos números 1, 3, 5 e 6. Logo, a probabilidade de A ou B vai ser igual ao número de elementos do conjunto A ou B sobre o número de elementos do conjunto E, ou seja, 4/6. Que simplificando por 2, teremos 2/3, aproximadamente 66%. Qual seria a probabilidade de sair um número ímpar e múltiplo de 3? Muita atenção para esse conectivo E neste momento. Temos a mesma situação do evento A ser um número ímpar e do evento B ser um múltiplo de 3. Agora a gente vai ter o evento sendo A e B, ou seja, um número ímpar e múltiplo de 3. E a gente percebe que o único número que é os dois ao mesmo tempo é o número 3. Portanto, para calcular a probabilidade de A e B, vai ser o número de elementos do conjunto A e B sobre o número de elementos de E, no caso, 1/6, que aproximadamente chega ali nos 16%. Agora, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar lá para o problema de calcular a probabilidade de sair um número ímpar ou múltiplo de 3. Já tínhamos estipulado que o evento A era sair um número ímpar e que o evento B era ser um múltiplo de 3. Portanto, o conjunto A ou B era o conjunto formado por esses 4 elementos 1, 3, 5 e 6. E vale fazer a observação que esse 3 é o elemento que está em comum em ambos conjuntos A e B. Se fôssemos montar um diagrama para essa situação, teremos essa representação. O conjunto A contendo os elementos 1, 3 e 5 e o conjunto B contendo os elementos 3 e 6. Por essa razão que o elemento 3 está justamente nessa parte do meio do gráfico. Então, para calcular a probabilidade de A ou B, o que a gente vai fazer? A gente vai somar primeiro a probabilidade de A, contando aí os elementos de A. Depois, vamos somar a probabilidade de B, contando os elementos de B. E você vai perceber que nessas duas contagens,
O elemento central, no caso o 3, foi contado 2 vezes, e a gente não quer que esse elemento seja contado 2 vezes. Então, para que a contagem seja feita de forma correta, a gente vai precisar retirar uma vez essa probabilidade desses eventos que são contados 2 vezes, ou seja, os elementos que são necessariamente dos 2 eventos ao mesmo tempo, e nesse caso é o 3. Portanto, para calcular a probabilidade de A ou B, fazemos a probabilidade de A mais a probabilidade de B e retiramos uma vez a probabilidade de A e B. E essa é a fórmula da nossa aula de probabilidade da união de 2 eventos. E para mostrar para você que essa fórmula funciona, vamos resolver esse problema usando essa fórmula. Qual é a probabilidade de sair um número ímpar ou múltiplo de 3? Da mesma maneira, a gente vai precisar organizar os eventos A e B. Como o número de elementos de A é 3, a probabilidade de A vai ser 3 sobre 6. 6 que é o nosso espaço amostral. O número de elementos do conjunto B é 2, então a probabilidade de B é 2 sobre 6. Porém, a gente precisa retirar essa probabilidade de A e B. Agora, a gente precisa contar quantos elementos aparecem nos dois ao mesmo tempo. E, nesse caso, somente o 3. Portanto, a probabilidade de A e B é 1 sobre 6. E como você tem uma soma e subtração de fração contendo o mesmo denominador, você pode botar tudo sobre uma mesma fração, ficando com 3 mais 2 menos 1 sobre 6. E essa conta gera 4 sobre 6, que simplificando dá 2/3, que era exatamente a mesma probabilidade que a gente tinha encontrado anteriormente. Uou! Que bacana, não é mesmo? E finalmente vamos para um exemplo agora envolvendo um baralho de cartas. Retirando-se ao acaso uma carta do baralho, qual é a probabilidade de ela ser de copas ou um número? E para aqueles que não têm familiaridade com o baralho, aqui eu trouxe uma imagem que possui todas as cartas de uma forma organizada. Existem vários tipos de baralho, o baralho francês, o baralho espanhol, o baralho chinês, mas aqui a gente está tratando do baralho mais comum, que é o baralho francês, que possui 52 cartas, sendo elas divididas em 4 tipos de naipes diferentes, paus, ouros, copas e espadas, 2 desses naipes na cor preta e os outros 2 na cor vermelha, e cada um desses naipes possui 13 cartas, sendo elas as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama, rei. E para responder a nossa pergunta sobre qual é a probabilidade de retirar uma carta do baralho, sendo ela de copas ou um número, a gente define o evento A como ser uma carta de copas e o evento B como ser uma carta contendo um número. E se você analisar bem o quadro, o número de elementos desse meu conjunto A, das cartas de copas, é 13. Porque, como falamos anteriormente, cada naipe é formado por 13 cartas. E o número de elementos do meu conjunto B é 36, porque cada naipe possui 9 cartas contendo números. O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Lembrando que o 1 ele é representado pelo As, portanto é uma letra. 9 cartas em cada naipe, multiplicando por 4, gera os 36. Só que cuidado, existem cartas aí que a gente contou 2 vezes, que são aquelas cartas que são de copas e ainda possuem números, ou seja, é o evento A e B. E nesse caso são exatamente 9, os 9 números do naipe de copas. Agora a gente pode partir para a nossa fórmula e calcular a probabilidade do evento A ou B, ou seja, de se retirar uma carta de copas ou um número. Temos que a probabilidade de A é 13 sobre 52, a probabilidade de B é 36 sobre 52 e devemos retirar a probabilidade de A e B, que neste caso vai ser 9 sobre 52. E como possuímos exatamente o mesmo denominador, basta a gente operar os numeradores, fazer o 13 mais 36 menos 9. E nesse caso dá 40. Portanto, teremos que a probabilidade de A ou B é 40 sobre 52, que simplificando por 4 vai dar 10/13. E essa divisão vai gerar um valor por volta de 0,77, que gera uma probabilidade de 77%. Fechou, galera? Então é isso.
Partiu exercitar, vamos fazer a leitura do capítulo referência da apostila, resolver os exercícios do 1 ao 4 das páginas 59 e 60 da nossa apostila, anotar as nossas dúvidas para poder saná-las numa próxima live. No mais, um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!